Oi, Clarissa, tudo bom? Ei, Maíra, tô bem, e você? Eu tô ótima. Conta pra gente quem está na nossa tenda hoje para esse primeiro episódio de 2026. Pois é, queridos ouvintes, hoje a gente está tendo o prazer de receber ninguém menos que o Gastão Ribeiro, que é psicólogo, é psicanalista, é hipnoterapeuta, tem mais de 30 anos que ele atua com trauma, especialmente com estresse pós-traumático. Ele é pai do Pedro, ele é avô também do Rodrigo, recentemente se tornou avô, né, esse ano. Lembro dele comemorando. Ele é criador do projeto Trauma Infantil, que atende crianças carentes que sofreram abusos e maus tratos. Também é criador da comunidade Terapias do Bem, que é um espaço de formação contínua, do qual eu faço parte, que é para profissionais que querem atuar com trauma, e é maravilhoso estar nesse ambiente. Então é muito gostoso poder receber você, que é meu professor, que é uma referência que eu tenho muito carinho. Estava até pensando assim, eu vou até fazer um comentário que eu nunca fiz para você, mas já fiz para minha filha. Por algum motivo você tem algo que faz lembrar meu pai. Acho que talvez pela postura, pelo jeito, mas tem algo do seu traço que faz me lembrar ele. Então eu lembro sempre assim, com muito carinho dos momentos que eu tô com você, porque me traz para um lugar de segurança. E eu sinto muito amor assim da sua trajetória, do seu jeito assim de lidar com a vida, da sua paixão pelo seu trabalho. Enfim, eu queria que a gente começasse. A gente vai falar aqui sobre autocura, né? A gente trouxe esse tema, achou que ia ser interessante de trazer esse tema aqui para inaugurar o ano, começar como o primeiro episódio da tenda. A gente sempre tenta selecionar algo muito especial para inspirar as pessoas, né? Fazerem mudanças pessoais e tal, fazerem escolhas assim positivas para o ano. Por isso que a gente quis trazer você. Queria que você trouxesse, assim, num primeiro momento, contasse pra gente como que você chegou nesse tema, né? Por que que o trauma se transformou em algo tão crucial para sua vida? Você fala de um jeito muito apaixonado, às vezes até rio, porque você fala assim, nossa, não é lindo isso? Você tá descrevendo uma coisa assim escabrosa e você fala, não é maravilhoso isso? Eu falo, como assim maravilhoso? É uma mega dor, só que dá para entender, né, que você tá apaixonado pelo fato de poder ter o poder de fazer algo a respeito disso, né? E de entender de onde vem, mas conta pra gente, né? Por que que você chegou aí? Não é lindo, mas é lindo, né? É, Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? De estar compartilhando o meu trabalho, né? A Maíra é uma pessoa que está comigo na comunidade, né? Uma aluna muito querida, né? E Clarissa, a gente está se envolvendo já há alguns anos, até pela questão da educação positiva, né? E por essa relação íntima que há entre educação positiva, estresse pós-traumático e traumas, né? Não tem como você fazer uma educação positiva sem você ter uma mãe conectada, né? Uma mãe vivendo o presente, um pai vivendo o presente, né? E quando você tem trauma, você não tem isso, né? E a gente até vai, talvez possa conversar um pouquinho sobre isso também, que é essa questão da conexão, da presença, né? E da desativação de gatilhos traumáticos, que tem muito a ver com autocura. Deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha história, tá? Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, tá? E eu sou o único que não sou advogado na minha família, por incrível que pareça, né? Mas eu venho de dois avós médicos. E, inclusive, meu nome é o mesmo nome do meu avô. Um avô que eu não conheci, né? Eu chamo Gastão em função disso, que era um obstetra, né? E deixa eu contar uma história para vocês que eu acho que nunca contei para ninguém, né? Quando eu formei, né, minha avó tinha uma avó alemã, que é bem bravonas, né? Virou para mim, Gastão, preciso conversar com você, né? Eu fui lá, né, como um bom neto que sou. E falei, vó, o que que foi? Tem alguns livros do seu avô que eu quero te dar. Falei, pô, meu avô é obstetra. Que cara vai me dar livro do meu avô? Que sentido tem isso, né? Fui lá pegar. Aí fui pegar, tinha um monte de livros sobre psiquiatria, tinha alguns livros sobre Freud, sobre Jung, né? Despedaçando já, de tão antigos. Eu falei, vó, o que que é isso? Né? Ah, não te contei, não? Eu falei, não, nunca me contou. Meu avô teve uma doença paralisante, não sei se foi Parkinson ou eles falam que foi uma doença de colágeno ou algo parecido. Então, no final da vida, ele era obstetra, não conseguia mais fazer parto. Ele começou a fazer terapia, né? Isso em 1940, 1950. E eu achando que eu escolhi minha profissão, ah, né? Você tem uma carga aí hereditária, eu já vi. E um outro avô, que é muito interessante, meu avô era médico e era político também, né?
E eu vivia na casa dele o tempo todo, vivia ali do lado, né? E eu acordava de manhã, né? Tinha uma fila na porta da casa do meu avô de pessoas para serem atendidas gratuitamente. E ele passava a manhã atendendo e eu assistindo aquilo, né? Eu acho que muito da minha veia, talvez social, de ajuda, vem, né? Até transgeracional. Não tem como você receber isso e não ter essa função também no mundo, né? Porque eu acredito que a gente tem uma função no mundo. A gente não veio aqui, né, apenas para passear. Eu acho que é essa função de importância, de ajuda, de fazer a sua parte. É algo importantíssimo, né? E uma coisa muito interessante que eu pensei, né, que na verdade eu pensei em ser médico. Aí, um pouquinho antes de, chegando no segundo, terceiro, não, eu gosto é de música. Eu fui durante muito tempo, eu toquei música, eu tinha uma banda, tinha um conjunto, né? Não, eu vou ser músico. Eu resolvi ser regente. Na hora que eu comecei a estudar, tinha que estudar mais dois instrumentos, solfejar. Eu falei, eu não gosto disso, eu gosto de música popular. Eu não vou fazer regência. Aí na última hora eu falei, eu já fazia terapia, eu tive um pai muito diferente, né? Eu acho que a gente é fruto daquilo que a gente recebe pela vida, né? O meu pai, quando eu tinha 15 anos, falou, você ia fazer terapia. Eu falei, que isso, pai? Tá doido? Né? Você pensa um cara que naquela época, onde terapia já tinha um grande preconceito, né? E ele já fazia, minha mãe fazia, e me colocaram para fazer um processo terapêutico, né? Eu comecei a fazer, eu gostava muito daquilo que aquele cara fazia comigo, né? Falei, eu vou fazer psicologia, tá? Mas vinha também com uma veia de ajuda, uma veia artística dentro de mim, né? Que é muito interessante, né? E mesmo no curso, já foi um curso diferente, né? Porque eu tinha um projeto social no curso que mexia com creche de periferia, né? E foi um projeto que a gente até ganhou para ir para Cuba, eu apresentar o projeto, tamanha diferença que ele fazia na PUC, né, antigamente, né? E acabou que a professora foi, não levou a gente que criou o projeto, mas faz parte, né? Esse é o jogo da vida, né? Então, eu sempre tive, desde o início do meu curso, uma pegada mais social na minha relação com o mundo, né? Essa coisa, eu tenho que fazer a minha parte. Eu recebo tanto, eu também tenho que dar, tenho que doar, né? Eu acho que essa é a troca que a gente realmente faz na vida e que é bacana da gente estar fazendo. Quer dizer, sabe quando você tem a sensação muito boa que você fez sua parte, né? Uhum, Quando alguém me pede ajuda, quando alguém me pede dinheiro, se precisar muito, até dou, mas eu tenho o coração tranquilo que eu faço a minha parte, que eu ajudo quem precisa. E lá já fiz até mais que a minha parte, né? Mas eu acho que eu acho que essa coisa da ajuda, é essa luz que você joga para o mundo e volta para você, de alguma forma, né? E talvez seja até por isso que a gente está conversando aqui hoje, né? É nesse sentido. Que alegria de escutar, assim, é tão bonito, né, que a gente te pediu para falar como é que você chegou aqui, e é bonito ver esse movimento, assim, que você começa honrando mesmo seus ancestrais, reconhecendo essa sua história, né, e toda essa linhagem que te traz aqui. Então, essa consciência, né, de que estamos aqui nesse coletivo, fazemos parte de um todo, de uma história, né? É muito bonito de escutar, é emocionante, Gastão. Mas conta mais aí um pouquinho, né? E como que o trauma, a autocura foi entrando nessa história, que tá uma delícia de escutar. Durante a minha formação, eu sempre fui um cara muito diferente, né? Em termos de, eu sempre tive um passo na frente, né? Das pessoas que conviviam comigo, dos meus colegas, né? E foi muito interessante porque, além desse projeto social, né? Durante a minha faculdade, eu fiz uma formação sistêmica, até com uma pessoa chamada Zélia Nascimento, com uma cunhada minha, que é a Beatriz Coutinho, que é uma pessoa que eu amo, que não está mais com a gente, mas que ficou uma marca importante na minha vida, que me ajudou muito. E ali eu conheci o trabalho do Milton Erickson, né? E era engraçado, tem até o livro, o livro era, como é que era? Cuidados de psicanálise, né? Ele não falava de hipnose, né? E para vender tinha que falar de psicanálise na época, né? E é muito interessante que ali eu tive contato com o Erickson, né? E na minha formação, quer dizer, o que você tinha para fazer na época era a formação psicanalítica, né? Você tinha essa formação sistêmica que eu tinha feito, né?
Eu não tinha como fugir da psicanálise em si, né? E tem uma coisa muito interessante que me marca muito, que eu acho que quando eu entrei no curso de psicologia, né, as pessoas me falavam, você vai conhecer o homem daqui para cima. Eu já achei estranho. Como assim? Né? E uma vez eu estava no curso do pós, ele falando sistema nervoso, sistema nervoso, sistema nervoso. Falei, pô, pós, que história que é essa aqui? Nós temos um sistema mamífero, um sistema reptiliano, você só fala de sistema nervoso. Eu falei, Gastão, nós somos um todo. Não tem como separar aquilo que eu penso daquilo que eu sinto, né? Que foi, eu acho que a grande questão que ele traz aí para a gente, né? O grande ensinamento, né? Quando ele fala que nós não somos apenas aquilo que pensamos, nós somos muito além, nós somos também aquilo que sentimos, né? Que é a grande diferença que se faz. Ali já tive um incômodo, né? E fui fazer uma formação psicanalítica diferente. Já fui num instituto diferente, que dava importância para terapia de criança, para terapia familiar, né? Aí no primeiro seminário que teve, no primeiro encontro, né, eu fui apresentar um trabalho sobre uso de arte em terapia familiar infantil. Meninas, eu fui crucificado. O mínimo, que já era uma pegada social, que eu fazia isso num projeto que a gente tinha com crianças de baixa renda, né? O mínimo que eu escutei é que pobre não tinha inconsciente, né? Pra você ter uma ideia, né? Mas tem sempre uma pessoa bacana que chega perto de você e fala uma coisa legal e agradável, né? E eu lembro que a Jane, ela chegou perto de mim, Gastão, seu trabalho é lindo, maravilhoso, não sai, não escuta esse povo, continua nessa pegada que você está no lugar certo, né? E eu fui, cara, e nessa formação eu tinha um professor chamado Malomar, né? Que fundou o Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, né? E o Malomar estava saindo lá da instituição para estudar hipnose. E o mínimo que eu escutei também, que ele está velho demais, ele não consegue ficar com um cliente de 10 anos. Então ele tem que fazer algo que seja rápido. Mas como as pessoas, né, tem um lado maldoso, né, com relação a isso, né? E eu falo que o Malomar é um menino dedo verde, onde ele pôs o dedo, a coisa cresceu, né? Nessa época também eu tinha uma grande amiga que era a Sofia, Sofia Bauer, que a gente fez formação junto. E a Sofia também foi estudar hipnose, ela foi para os Estados Unidos, algo parecido, né? E como é que eu entrei no trauma? Olha que legal, eu era um psicanalista freudiano, daqueles bem classicões, né? Nunca comprei muita vibe lacaniana, não. E Sofia lançou o livro dela, Hipnoterapia Passo a Passo, e me chamou. Eu tive que ir lá. E eu sabia que ela ia me perguntar o que que eu tinha achado do livro dela. Eu peguei, comprei o livro e comecei a ler. Falei, caramba, olha que coisa fantástica que ela está falando aqui, tá? Saindo do modelo clássico da hipnose, daquela coisa mágica de que eu posso transformar o mundo hipnotizando pessoas, né? E colocando a questão do Erickson, da utilização, né? De utilizar o que as pessoas trazem, até o próprio problema. E aí a gente começou a estudar junto, né? Por aí eu passei por quase todos os ericksonianos, né? Que estudaram, inclusive, com o próprio Milton Erickson, né? Tem um que me marca muito, que é o Stephen Gilligan. Esse é um cara que está vivo ainda. Se alguém puder algum dia fazer um curso, faça com esse cara, né? Se teve uma pessoa que eu aprendi psicoterapia, foi com ele. Um cara fantástico, né? Ele tem um livro chamado Coragem de Amar, né? Parece de livro de autocura, né? Mas é um dos livros mais lindos que eu conheço em termos de. É quando ele fala do apadrinhar o cliente, do acolher, que está tão em voga hoje, né? Da importância do acolhimento no processo de psicoterapia. E aí surgiu uma técnica nova. A gente tinha um grupo que a gente estudava junto, tá? Durante anos, né? Surgiu uma técnica nova de hipnose, tá? Isso em 97, chamada EMDR, né? Que é a desensibilização através de movimentos oculares. A Shapiro, que já faleceu, já não está entre nós, né, dava o segundo módulo dessa formação. Fomos lá estudar a técnica nova de hipnose, né? Ali eu tive o meu primeiro contato com o trauma, com aquilo que era muito bacana de eu começar a enxergar e a ver, né? Eu ajudei a trazer o MDR para o Brasil, ajudei algumas formações, né?
primeira formação no Brasil, eu estava nela. Não é uma técnica que eu utilizo mais, né? Mas uma técnica que eu agradeço, né? Porque ela me vislumbrou um mundo completamente diferente, né? Naquela época também o Levine estava lançando o trabalho dele de experiência somática, né? Trazendo o Despertar do Tigre, que é um livro bacanérrimo, né? Que até hoje ele é muito utilizado terapeuticamente. E ali eu fui começar a estudar estresse pós-traumático. E comecei a ver que não existe ferramenta perfeita, não existe uma técnica perfeita. Existe um bom terapeuta com várias ferramentas, né? E eu fui procurar coisas novas, né? Aí eu me deparei com a terapia energética, né? Que é o TFT, que é o EFT, né? Isso no ano 2000, né? Nós estamos falando de 20 anos atrás, praticamente. Aí eu comecei a estudar e aplicar isso junto com a MDR, né? Porque eu sabia que precisava de mais approach, como eu sei que hoje que não adianta uma técnica só, né? Quem tem uma ferramenta só tem um martelo e vai bater muita coisa desnecessária pela vida. Aí eu comecei a estudar e o pessoal falou, me ensina, me ensina, me ensina. Eu nunca planejei ser professor, eu sou terapeuta, né? Minha vibe é ajudar pessoas, né? Eu comecei a trabalhar, ia montar curso, ia dar curso. Estou aqui até hoje ensinando a trabalhar e pesquisando. Nessa situação de começar a trabalhar com dar curso, a gente tinha alguns alunos interessantes que estavam a fim de fazer um trabalho social. Aí nós montamos, no começo do ano 2000, até um pouquinho antes, o Projeto Trauma, tá? Que foi numa creche de periferia de Nova Lima. Larissa sabe, né? Que é uma cidadezinha pertinho aqui de Belo Horizonte, né? E ali nós começamos um projeto de ajuda humanitária às crianças, né? E até hoje a gente tem esse projeto, que é um projeto que eu agradeço muito, porque, na verdade, eu não tenho nenhum financiamento, pela verdade, eu pago para ter isso, né? Num certo sentido, né? Mas é o dinheiro mais bem gasto do mundo, né? Por quê? Porque ele me dá retorno. Ali eu pesquisei, ali eu sei o que funciona, o que não funciona, ali eu testei todas as ferramentas, né? Ali eu sei o que dá, o que não dá, e eu tenho follow-up. É mais legal isso, tá? Uma criança que eu acompanhei aos 3 anos, eu consigo ver como é que ela está aos 15, tá? O que que funcionou, o que que não funcionou, né? Poderia falar para vocês aqui horas e horas sobre essa experiência do projeto e o que que foi legal a gente viver ali, né? E ali passou muita gente boa comigo, né? Que está aí hoje, né, trabalhando, dando aula também, crescendo, né? Eu acho que foi um fomentador, né? E aí vai, né? Aí você vai estudar com Levine, com Porges, com esse pessoal todo, né? E eu tive a oportunidade, né, de estar agora esse ano, né, lá em Jacksonville com o Porres, né? Eu até não iria, não, né? Agradeço muito a Rejane e a Maracana para me insistirem para eu ir. Você não tem nada para aprender ali, né? E foi surpreendente, né? Foi muito legal estar ali, né? Foi muito legal ver o cara lá com 80 anos de idade falando de coisas novas, né? É igual o Malomar estava com 92 anos de idade trabalhando, ensinando, atuando, né? Dando palestra, né? Então, eu acho que e a nossa profissão, seja de educador, seja de psicólogo, seja de terapeuta, seja do que for, ela tem uma longevidade. Eu acho que a gente é igual o vinho. Quanto mais o tempo passa, melhor a gente fica, terapeuticamente. E é interessante a gente pensar isso, né? Quer dizer, né? E isso é uma trajetória de uma vida, né? Então, quando eu falo que isso é lindo, é porque é lindo mesmo. Se você olhar do paradigma, né, que o trauma não é uma decisão, né? O trauma é neurofuncional, né? E você entender como funciona te faz realmente fazer o approach correto, da forma correta, né? E, e o que eu aprendi nesses anos todos que eu trabalho, que eu estudo com essa turma toda, né? É que não existe uma ferramenta perfeita. Existe um bom terapeuta com boas ferramentas que vai Maravilhoso, utilizar aquilo de Gastão, te forma correta, escutar assim, e né? realmente Fica aqui, é. né? O É. resumo. Enche o coração mesmo ver uma pessoa tão apaixonada que mantém essa
curiosidade, esse interesse genuíno por conhecer cada vez mais profundamente o ser humano e seguir apoiando, né, a humanidade a se desenvolver, seguir ativo aí nesse servir, contribuindo para o crescimento dos A gente outros. tem essa função, por isso que eu estou aqui, por Total. isso que estão aqui, cara. Total, e eu só te agradeço por estar aqui mesmo, porque é muito maravilhoso poder aprender com pessoas que têm essa paixão pela vida, pela humanidade, assim, é de encantar, né, Maíra? Talvez a gente ficasse aqui só em silêncio. Eu falei com a Maíra, não vamos nem pôr muita pergunta, porque eu sei que o Gastão vai poder falar horas sobre cada pergunta e é muito gostoso escutá-lo, né, falando e compartilhando, podendo aprender com você. Nossa, muito inspirador, obrigada mesmo. E para a gente começar, né, essa nossa conversa tão maravilhosa, e aproveitar o seu tempo aqui com a gente, eu queria te trazer uma pergunta, porque eu sinto que talvez para muitas das nossas ouvintes, as pessoas que estão chegando aqui agora ou que já nos acompanham, a gente tem uma ideia, né? Muita gente tem uma ideia de que trauma muitas vezes é um evento catastrófico, é um evento muito grandioso que nos acontece e deixa uma marca profunda ali, enfim, né? E tem uma visão muito estreita do que é esse conceito do trauma. E muitas vezes nem reconhece os próprios, as próprias marcas que a nossa vivência, que a nossa história de vida, de certa forma, também nos deixou e que impactam as nossas relações hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco mais profundamente sobre o que é trauma, né? Falar um pouquinho sobre esses traumas de desenvolvimento e como que as pessoas podem começar a perceber os impactos disso desses traumas, né, dessas faltas, enfim, no dia a dia, para poder ir caminhando para um processo mesmo de transformação. Mas o primeiro passo é a gente reconhecer, é a gente compreender, a gente entender, né, de onde que vem isso, o que é isso mesmo. Então, se você puder compartilhar um pouquinho sobre. Vamos falar um pouquinho sobre o que é um trauma, né? Eu vou tentar falar de uma forma mais simples possível, porque eu sei que vocês abrangem tanto pessoas que são técnicas quanto pessoas que talvez não tenham, um linguajar próprio e terapêutico para ter, né? O que é o trauma? O trauma é quando a vida te joga num momento de sobrevivência, né? Ninguém que escolhe ter trauma. Traumas acontecem na minha, na sua, né? Na vida de cada um de nós. E quando a vida te joga num momento de sobrevivência, a gente tem uma resposta, né, de sobrevivência. E essa resposta, né, ela tem uma hierarquia. O que é uma hierarquia? Né? Para sobreviver, eu aciono, enquanto humano, tá, uma hierarquia de funcionamento. Eu tenho um momento de sobrevivência. O que eu aciono? Eu estou aqui no que a gente chama de flow, autocura, ou vago ventral, que a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Aí eu aciono meu córtex orbitofrontal direito. Eu tento, né, através do meu pensamento, que é o meu córtex frontal que é aqui na frente, que é o avaliador, tá? Que dá um nome para as coisas, resolver isso. Se isso aqui não funciona, eu vou abaixando o nível, tá? Aí eu tento engajamento social. O que é engajamento social? Eu tento conversar com o meu agressor, tá? Quem tem cachorro em casa, ou gato, sabe disso. Se o seu cachorrinho faz alguma coisa errada, você fica bravo com ele tenta te lamber. Vocês já viram isso? Isso é engajamento social, isso é de mamífero, né? E nós somos mamíferos, né? Essa questão de dormir junto, essa questão de empática, de precisar do outro como espelho da gente, né? Então a gente tenta engajamento social. Se isso não funciona, eu vou acionando algo mais primitivo dentro de nós. Eu vou acionando o sistema simpático. O que é o simpático? Aqui eu tento lutar ou fugir daquela situação. Se isso não funciona, tá? O que vocês têm que entender é que quando eu começo aqui no córtex frontal, tá? Eu já tenho um mínimo de congelamento. Quando eu passo para o engajamento, esse congelamento aumenta. Quando eu entro no simpático, esse congelamento aumenta mais, tá? Mas eu ainda estou com minha cognição funcionando. Quando eu saio do simpático, eu vou para o congelamento, tá? Aqui, a gente tem que mudar essa história de congelamento, tá? Quando a gente fala em congelamento, o que acontece com você, tá? Num primeiro momento,
tá? É um nível de congelamento para tentar iludir o agressor, tá? Aqui eu tenho um nível de aprendizado ainda, né? O congelamento, ele é uma bússolazinha onde eu estou ali esperando uma chance para sobreviver. Se isso não funciona, eu vou para o colapso, que seria uma ordem abaixo aqui, né? Aqui, a minha cognição, os meus pensamentos, a minha forma de pensar, ela desaparece completamente, tá? Mas eu estou aqui dentro de mim, né, com o meu sistema nervoso autônomo funcional, tá? O que é meu sistema nervoso autônomo? Né? É aquilo que me rege, né? Qual que é a pressão que vocês estão tendo para assistir essa aula? Qual o nível de açúcar vocês estão usando para aprender o que eu estou ensinando? Vocês não sabem, quem rege isso é o sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo, e essa foi a grande sacada do Borges, né, também tem uma função emocional de sobrevivência, né, ligada ao que a gente chama de nervo vago. A gente escuta muito hoje estimulação de nervo vago, freio vagal, um monte de coisa, né, que é esse nervo ligado à parte emocional ligada ao nosso sistema nervoso. Tá? Ali, o que eu congelo é o meu pensar. Por quê? Porque pensar é lento. E eu estou ali buscando uma chance de sobrevivência. Tá? Ali é como se eu tivesse o freio e o acelerador ligados. Se eu tiver uma chance, eu tiro o pé do freio e acelero. Se não tiver, eu tiro o pé do acelerador, endorfino o meu corpo e morro sem dor, com menos agressão de quem está me agredindo, me causando trauma. Tá? Passou a sobrevivência, eu volto para o vago ventral. Tá? Qual que é a diferença? Se você pegar os principais pessoas que falam sobre trauma, aí eu coloco o Scher, eu coloco Robert Scher, eu coloco o Levine, aí eu coloco o Van der Kolk, eu coloco o Porges. Eu falo muito disso, né? Para você ter um trauma, ele se faz naquele momento onde você tem um congelamento. Por quê? Porque ele faz uma memória procedimental e uma memória no sistema nervoso autônomo, que são os responsáveis por que a gente chama gatilho traumático, tá? Eu fui assaltado por alguém de boné branco. Eu estou andando na rua, caminhando, vejo alguém de boné branco. Automaticamente me dá um medo. Mas eu sei que aquela pessoa não vai me assaltar. Por que que me dá um medo? Porque fez uma memoriazinha, né? Se você pensar o nosso cérebro como se fosse uma mão, tá? Existe uma estrutura chamada sistema límbico, né? Que tudo que eu não resolvo com o meu pensar é aqui. E tem uma estruturazinha pequenininha chamada amígdala hipocampal, não só essas amígdalas aqui, mas uma amígdalazinha, porque ela tem uma forma de amêndoa, na pontinha do meu hipocampo, que é responsável pelas minhas respostas emocionais. E eu tenho ali uma memória formada nesse momento de congelamento, que tem que ser desensibilizada quando eu tenho um trauma. O que que acontece? Quanto maior a experiência de trauma, maior vai ser o meu trauma. Quanto menor a experiência, menor congelamento, menor vai ser o meu trauma. Então, experiências pequenas, como uma violência invisível, uma brincadeira desagradável, pode te marcar profundamente e fazer um trauma, né? E ainda tem a questão das experiências adversas da infância, né? Aquilo que eu vivo a partir da segunda semana de gravidez até os 3 anos de idade, forma o que a gente chama de trauma sem palavras, né? Eu chamo também de trauma desenvolvimento, né? Por quê? Porque a minha cognição, a minha capacidade de memória, ela só se forma quando eu tenho 3 anos de idade, que aí meu hipocampo está maduro e meu lobo temporal, onde eu marco as memórias, também estão maduros. Não é que uma criança não se lembre de uma festa que ela teve aos 2 anos. Aquilo não fica para sempre. Mas aquilo que eu vivo dentro de uma gravidez, é aquilo que eu vivo no meu primeiro ano de idade, até o 8º mês, quando eu começo a chorar, quando eu vejo alguém estranho, para mim não existe nada mais lindo. Olha eu de novo aqui, Maíra. Uhum. Achando lindo a coisa do trauma. Lá vai. Vamos lá. Nada mais lindo que uma criança estranhar alguém com 8 meses de vida. Sabe por quê? Ali eu vejo, formou o córtex órbito frontal funcional. Ela está estranhando, ela está diferenciando,
né? Ela foi muito amada, né? Então você tem marcadores que vão te mostrar isso, né? E essas experiências, elas vão virar o quê? O trauma sem palavras do futuro. Aquela sensação de angústia que você tem sem dono. Aquela sensação, tá tudo certo, mas tá esquisito, né? Por quê? Porque você não tem nome. Isso forma pessoas vulneráveis, tá? Mas o amor, né? Uma mãe que tem uma gravidez desejada, o face to face. Você sabia que quando uma mãe amamenta um bebê, o córtex orbitofrontal direito dela, que é o que faz você estranhar, se conecta com o córtex orbitofrontal do bebê, né? E ali você vai formando uma pessoa resiliente, né? Então, são marcas que vão ficar para a vida inteira. Você quer me perguntar alguma coisa, mãe? Eu queria só aproveitar, porque tem uma dúvida muito constante, né, em quem vai trabalhar com terapia ou sente alguma questão. Falei, tem alguma coisa que me deixa nesse lugar, como você acabou de descrever, né? Que eu sinto um incômodo, sinto um vazio, sinto uma dor, mas eu não sei de onde vem. E a pessoa não tem a lembrança explícita daquilo, né? E às vezes fica achando que não tem nada para ser investigado, não aconteceu nada, porque, claro, tá nessa época, talvez, lá de trás, por exemplo. A gente sabe que deixar um bebê chorando no berço uma experiência assim, para uma criança, para um bebezinho que está lá indefeso, querendo segurança, precisando de corregulação, é uma sensação de abandono muito grande. Mas ninguém tem uma É memória, devastador. né, explícita de eu não lembro, mas eu sei que minha mãe Não, fazia isso. Mas e também não. aí? E tem gente que acha que não tem como tratar se não tem a lembrança. Talvez falar um pouco disso, assim, sabe? Por que que não lembra? Se tem efeito, se não tem? Como que a gente descobre se tem necessidade de saber exatamente o que foi, ou simplesmente o fato do corpo demonstrar Não. um incômodo já é É suficiente. uma coisa importante. Talvez essa talvez seja a importância do que a gente está falando aqui hoje, tá? Nós vivemos hoje num mundo de especialistas. Vocês concordam comigo? Tá? Eu tenho o especialista em experiência somática, em forcusão, em MDR, em brain spotting, né? Né? E nós perdemos o profissional generalista, aquele que estuda tudo, que faz tudo e que tem uma visão diferente, tá? Hoje nós temos ferramentas, tá? Né, que a gente consegue avaliar aquilo que uma pessoa sente aos 3 meses de vida sem que ela me fale. A gente tem hoje, a Ira é minha aluna, ela sabe disso, uma ferramenta que chama diagnóstico psicossensorial, tá? Onde a gente busca, né, nos pontos meridianos de acupuntura, cada ponto é um órgão e cada órgão um sentimento, aquilo que a pessoa sentiu desde a gravidez, né, até a idade atual. Eu sei exatamente o que ela sentiu. E é muito interessante que eu atendo muito filhos de amigos meus. Isso para mim é uma honra, né? Porque quando um amigo seu te pede para atender um filho dele, né, te mostra a confiança que ele tem em você, né? Eu não mando meu filho para qualquer um. Eu mando para quem eu confio. E outro dia eu tive uma experiência muito interessante, né? Porque eu tenho uma amiga, aluna, né? Que eu trabalhei com a filha dela, né? E a menina tinha muito trauma de desenvolvimento, muito trauma uterino. E eu fiz o diagnóstico psicossensorial, a gente vai passando pelos pontos, e quando a pessoa tem o sentimento, aquele ponto fragiliza, a gente usa ring test, ou a gente usa o toque nos pontos, quando é via online, né? E eu pedi para ela, para a gente testar o que que ela sentiu, para comparar com aquilo que eu peguei na menina, né? E tudo que apareceu na filha dela, apareceu nela. Nela apareceu mais alguns sentimentos. Nem tudo impactou ela, mas o mais forte impactou ela. Então, você tem hoje como investigar isso, como saber aonde são esses traumas de desenvolvimento, através do corpo, né? Essa ferramenta chamada diagnóstico psicossensorial, tá? Só para terminar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a questão das experiências adversas da infância, tá? Eu faço uma diferenciação, né? Que é experiências adversas de infâncias e trauma de desenvolvimento ou trauma sem palavras. Uma experiência adversa de infância são as experiências que você vive até os 18 anos de idade e que vão te marcar profundamente e fazer com que você não tenha uma relação conectada com o mundo, tá? O grande problema
da relação de mãe e filho é a desconexão em função de traumas, né? Porque segurança não é uma opção. Eu não resolvo, eu não decido ser seguro, né? Segurança é uma sensação a partir da neurocepção, da percepção do outro, pelo feedback corporal, por aquilo que eu sinto, tá? E essas experiências vão marcar profundamente no adulto e vai fazer a desconexão, né, tão importante com os filhos e vão criar filhos vulneráveis. Você percebe que é um ciclo que nunca fecha, ele está sempre crescendo, né? A importância, uma criança que eu atendo hoje, né, inclusive se eu tiver um trauma transgeracional, eu vou liberar gerações para frente. Eu falo, cara, que nós temos a profissão mais linda do mundo, né? Nós deveríamos receber 200 vezes mais do que a gente recebe pela importância e pelo bem que a gente faz para o mundo, né? Eu estou quebrando ciclos de traumas transgeracionais. Só voltando, senão eu vou embora o trauma transgeracional aqui, tá? Então, esses 3 anos de trauma sem palavras são experiências adversas de infância, tá? Mas eu falo que são traumas sem palavras, são traumas de desenvolvimento, que vão formar sintomas muito físicos, tá? Uma fibromialgia traumática. Existe fibromialgia, mas muitos dos sintomas de fibromialgia, às vezes, são traumas. A gente sabe que são grandes perdas nessa primeira infância que fazem isso, tá? Mas nem toda experiência adversa de infância é um trauma sem palavras, é um trauma de desenvolvimento. Então é importante que a gente diferencie isso, né? E que trabalhe corretamente com esses sentimentos, né? Mas são marcas profundas e devastadoras em qualquer pessoa. Sem dúvida alguma. Nossa, quanta lucidez. Obrigada, Gastão, por esclarecer, e por explicar tudo isso. Assim, acho que para a gente vai ficando claro também, quanto que vai organizando a forma que você vai trazendo. E pensando assim, né? Beleza, entendemos esse conceito, entendemos o que que é o trauma e, né, essas experiências adversas, enfim, todo esse processo. Mas pensando também até nos traumas transgeracionais, à medida que a gente começa a entender isso profundamente, principalmente nosso público, que são pais e mães, né? Te escutando, a gente começa, nossa, a entender que o buraco é mais embaixo, né? Assim, que tiveram muitas coisas que nos impactaram o nosso desenvolvimento, e que isso aqui deixou marcas profundas e que se a gente não olha, já deu para entender que é possível reparar, é possível que hoje a gente tem recursos, né, que é possível essa reparação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, assim, trouxesse um pouquinho mais de esperança e de clareza para essas mães que estão escutando e que talvez estão começando a entrar em contato com isso agora e já têm filhos e muitas vezes se veem angustiadas, desconectadas, né, como você falou, né, a gente precisa de estar muito presente, muito inteira para estar se sentindo seguro internamente e ser capaz de corregular uma criança, ser capaz de sentir o que ela está sentindo, atender ali as necessidades dela. Mas muitas vezes as nossas próprias dores, os nossos próprios traumas nos impedem de ir com essa força e com essa organização, essa disponibilidade interna, né? A gente está em outros estados autonômicos, a gente está dissociado, a gente está muitas vezes distante da gente mesmo. Então, assim, dá tempo de mudar, dá tempo de fazer diferente com os nossos filhos? Como que a gente pode, né, para quem está começando e está começando a escutar tudo isso e está fazendo sentido, o que que você poderia dizer aí, né, para essas mulheres, essas mães, esses pais que estão tomando consciência disso tudo que a gente está trazendo aqui? Eu acho que a primeira e a coisa mais importante é a gente tomar consciência de que isso existe, tá? De que trauma não é mimimi, né? De que ela não lembra disso, então não ficou marcado. Ela era tão pequena, né? Como que ela vai entender? Isso não tem a menor importância. Tem sim, né? Mas é importante que a gente pense também que existe luz no fim do túnel, tá? Vocês me chamaram para falar de autocura, a gente falou pouquíssimo de autocura. Mas o caminho é esse, tá? Hoje a gente tem ferramentas como oração cardiomante, né? Que as mães podem fazer com os filhos, né? Para ir dissolvendo essas memórias traumáticas, tá? A gente tem hoje ferramentas que fazem o que a gente chama de estimulação vagal, tá?
isso é uma coisa importante da gente, não sei se teria tempo para conversar, né? O trauma, né? O que que ele faz? É, no paradigma da psicologia psicossensorial energética, tá? Ele faz uma reversão de polaridade. Sempre que eu aciono um gatilho traumático, tá? É como se o meu corpo trabalhasse para o meu adoecimento. E nós trabalhamos para a nossa autocura. O nosso corpo ele sempre trabalha em favorecer a autocura. Por isso que uma terapia de criança é muito mais fácil que uma terapia de adulto, porque criança não tem sistema de crença funcional. Ela quer sempre melhorar. Então as terapias são rápidas e funcionais. Tá? O adulto é pau torto. Não adianta você botar uma parazinha, porque não vai crescer reto, né? Você tem quase que esculpir de novo, né? Mas existe, né? Existe hoje, né, ferramentas, né, que fazem o que a gente chama de desativar gatilhos traumáticos, de te permitir estar mais conectado, né? Eu até preparei uma ferramentazinha para a gente fazer aqui no final com vocês, para que todo mundo possa fazer e aproveitar disso, que é uma oração CardioMind, né? Que é uma oração que a gente faz para dissolver um pouquinho das experiências traumáticas, né? Então, você tem ferramentas muito interessantes, tá? Se o trauma te inverte, você tem que ter ferramentas que te desinvertem, que te colocam no sinal da cura, tá? Existe uma estimulação, que é uma estimulação que a gente usa em todas as ferramentas terapêuticas da comunidade do bem e da escola do trauma, tá? Que é uma estimulação desse ponto aqui, meridiano. Se você pegar, o que que a gente chama de ponto de karatê, né? Porque ele fica aonde a gente normalmente daria um karatê nas pessoas. No meio da mão, aqui do lado, na parte mais gordinha dela. Tá? Você vai bater com 4 dedos do lado da mão, não importa a mão. Tá? Porque você estimulando uma ou outra, aquele meridiano vai estar estimulado. O que que É esse ponto abaixo, desculpa, só para o pessoal entender, é abaixo do dedo mindinho. É o lado da mão pelo dedo mindinho. é? Aonde você É, dá o karatê mesmo. Por isso essa chama ponto de barriguinha, karatê. Essa né? barriguinha, esse gordinho aqui do lado da mão, tá? Você vai estimular com 4 dedos 10 vezes, né? Isso aqui é uma coisa fundamental. Toda vez que você tiver um gatilho traumático, tá? Essa estimulação aqui de 10 vezes, tá? Vai fazer você entrar de novo em autocura. Vai te fazer de novo desativar o adoecimento do trauma, tá? Sabe aquele amigo que chega, você já fala assim, ai, lá vem ele. Já chega nele assim, batendo na Agora Ou você aquele, contou o nosso segredo para todo mundo, né? A hora que alguém já vê, fala: Ih, eu sou o gatilho traumático dessa minha amiga. Meu Deus. Não, você outro bota a mão para parente, trás, aquele parente, né? Ai, meu faz Deus. discreto, põe no bolso, É. dentro da blusa. Outra coisa importante, tá? O trauma, ele faz o que a gente chama de uma desorganização cerebral, tá? Nós temos 2 lobos cerebrais que têm uma ligação pelo um corpo caloso. Isso aqui é uma velocidade imensa entre um lado e o outro, tá? Inclusive, um dos princípios da MDR passa por aí, né? Por essa ativação desse corpo caloso, tá? E o trauma, o que que ele faz? Ele faz uma desorganização. Então, separa os dois nossos hemisférios. Né? Sabe aquela pessoa que você lembra? Estou vendo a Clarissa aqui, mas não vem o nome dela de jeito nenhum. Eu sei o nome dela, mas não vem. Né? Essa confusão mental é própria do trauma. Existe uma estimulação que é de baixozinho do ponto do nariz aqui, ó. Entre o nariz e o lábio superior aqui, ó. Que se você também estimular 10 vezes, vai te organizar emocionalmente, tá? Amor de mãe, câncer de galinha, estimulação de mão, de nariz só fazem o bem. Cardio também. Mas o resto, né? Que, aliás, Bom, só para ter um parênteses, né? Que eu queria trazer a experiência que eu tive com o Cardio porque você me orientou, né? Quando a Nara teve, no começo do ano, um evento lá que ela assistiu uma cena do Oscar com a Demi Moore, que o apresentador saía das costas dela, e ela viu aquilo, impactou muito por conta, acho que, das cirurgias dela e tudo mais. Ela ficou com angústia da separação, né? Ela não conseguia ficar sozinha. Ela tem 10 anos, né? Para quem não conhece a minha história e tal, não lembra a idade dela. E ela não conseguia ficar sozinha em nenhum ambiente, em nenhum momento, estava desesperador. Acho que ela ativou muita coisa, sei lá, do passado. Fez 5 cirurgias até os 6 anos de idade, na enfim. verdade, ela deve ter ativado algum gatilho traumático do passado e o sintoma foi Isso. a ansiedade de separação, né? E a sua orientação foi fazer o cardiomide por 45 dias, né? Eu fiquei fazendo com ela e ela adorava esse momento. Mas enfim.
É porque você cria um glimmer, né? Você cria. Porque com criança, o que que a gente faz? A gente faz uma oraçãozinha pequenininha. Ela põe a mãozinha no coração, né? As duas mãos, como se fosse uma pomba em cima do coração, né? E você faz uma espécie de rezazinha com ela. Meu coraçãozinho está limpando todo o trauma, todo o medo de perder, toda a sensação de raiva, tristeza, todos os sentimentos ruins. Meu coraçãozinho está limpando tudo, né? E a gente descobriu que isso faz prevenção de trauma, né? Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu tenho uma experiência. Temos? No projeto Trauma, durante um ano, nós fizemos uma pesquisa muito interessante. Nós pegamos duas turmas de segundo período, aprendendo a ler e escrever, tá? São crianças de baixa renda, tá? E numa turma a gente fez todo dia uma oraçãozinha CardioMind, na outra turma não, tá? E todo dia a professora ou a gente ia lá e fazia com eles. Nós medimos, tá? Nós fizemos um teste projetivo, nós fizemos uma avaliação de cardiofeedback, que é um biofeedback, nós fizemos um diagnóstico psicossensorial das crianças. Depois de um ano dessas experiências, de 3 em 3 meses a gente fazia essa medição do que estava acontecendo. Depois de um ano dessa experiência, tá? As crianças que a gente fez o CardioMind, essa oraçãozinha CardioMind, oração do coração, né? Todas aprenderam a ler. Aqui, nenhuma aprendeu a ler. Todas as crianças passaram na melhor escola do bairro, que elas tinham que mudar de escola. Aqui nenhuma passou, tá? Nós alcançamos 70% de prevenção de trauma, tá? Aqui nós alcançamos 10% de prevenção de trauma. A nossa dificuldade era convencer as professoras que elas tinham que fazer isso, né? Porque para elas era um trabalho a mais, né? E eu fui pesquisar esses 10%. Por que que essas crianças melhoraram? Elas não fizeram a prevenção, elas melhoraram, né? Porque eram traumas com pouco congelamento. Então, se eu tenho um trauma simples, talvez uma terapia mais verbal, bem feita, talvez ajude. Mas se eu tenho um trauma com muito congelamento, não vai funcionar. E logo depois, eu tive uma experiência que talvez tenha sido uma experiência ou a experiência mais linda da minha vida. Hoje eu pagaria para fazer de novo. E eu recebi muito bem para fazer aquilo. Eu estava em Portugal, dando uma aula na Faculdade de Medicina de Lisboa, e o pessoal da barragem de Mariana, que estourou, me ligou. Precisamos de você, nós estamos com 400 crianças e adolescentes, e nós temos que fazer um trabalho com elas de prevenção de trauma. Eu falei, é impossível, cara. Eu tenho que dar aula no final de semana e só estou aí na segunda-feira. Pega outra pessoa, isso é uma quinta, sexta-feira, né? Estou aqui em Portugal, não tem jeito. Não, nós te esperamos. Foi a melhor coisa que eles fizeram, tá? Eu já tinha a ferramenta que eu ia fazer pronta para trabalhar com os meninos. Você percebe? Eu fui com uma equipe de 5 pessoas que já trabalhavam comigo no projeto. Nós ficamos durante 45 dias lá trabalhando a prevenção de trauma com essas crianças. Uma coisa linda que eu tive lá, tá? Na primeira semana eu estava lá, eu ia e voltava, né? Eu tinha uma turma lá. Teve uma chuva muito forte e o teto da escola era um teto de metal. E uma das coisas que marcou muitas crianças daquele acidente era o cheiro e o barulho. Na hora que choveu uma tempestade, todas as crianças saíram da sala correndo. Eu lembro muito do Van der Kolk falando que as pessoas das Torres Gêmeas, né, elas tinham que correr. E logo depois, quando elas tinham um trauma, elas saíam correndo de novo, né? Você percebe que isso é gatilho traumático, né? Um mês depois, teve a mesma chuva e todos ficaram na sala. E nós fizemos uma prevenção de 70% do trauma. Mas o mais lindo não foi isso. No final do trabalho, né, os meninos fizeram um teatrinho para a gente. Foi lindo. Eles escreveram no quadro lá, assim. Me emociona toda vez que eu faço isso, né? Vocês tiraram o medo do meu coração, né? E foi lindo, foi muito bonito, né? E a gente tinha uma ferramenta pronta para trabalhar, né? E é o que a gente faz hoje, né? No outro acidente, chamaram a gente também. Tinha um monte de mortos. Eu tinha que ter uma equipe de luto, não uma equipe de trauma, para trabalhar com aquela turma, né? Então, eu acho que a gente tem hoje, quer dizer, ferramentas que são
ferramentas que vão te ajudar no sentido de estar presente com seu filho, de estar ali, né? O grande dilema do trauma é o passado, porque o passado invade o presente, te desconecta do seu filho, te desconecta da sua relação amorosa, te desconecta das pessoas que você ama, né? Então, estimulações como essa e como essa são muito bem-vindas, tá? Existe uma coisa que é importante eu falar aqui, né? Que é o seguinte: nós temos dois tipos de atuação quando se trabalha com trauma, tá? O que a gente chama de freio vagal e o que a gente chama de estimulação vagal, tá? Eu falei da hierarquia do trauma, vocês lembram? Tá? Pensar, engajamento, simpático, luta, fuga, congelamento, colapso, tá? Uma pessoa traumatizada, tá? Quando ela tem um evento de sobrevivência, ela vai por pensar, engajamento social, simpático, congelamento, colapso, né? E depois ela volta para o simpático. Ela não vai para o vago ventral, tá? Se eu não tenho trauma, eu faço isso tudo e passou o evento eu volto para o vago ventral, tá? O que acontece? No freio vagal, tá? Muitas vezes eu jogo a pessoa de novo no simpático, quase vago ventral, que seria o nosso estado de autocura emocional, tá? E na estimulação vagal, eu jogo a pessoa aqui de novo no vago ventral, tá? Então é importante que a gente trabalhe com esses conceitos, tá? Estimulações como CardioMind, que são estimulações que sobem para o nervo vago, que sobem do coração para o nervo vago, né? E nisso fazem atuação, são estimulações vagais. Então, elas alcançam muito mais o que a gente chama de julgar a pessoa no presente do que um freio vagal. Por exemplo, se eu ficar só com ela, com um balanço de engajamento social, tá? Isso aqui, olha, que a gente faz, isso acalma a pessoa. Isso é um freio vagal. Mas eu vou julgar no simpático. Ainda mais se for uma pessoa traumatizada. Então, é fundamental hoje que a gente use as ferramentas também corretas no dia a dia da nossa vida, né? E uma das minhas preocupações hoje é justamente dar para as pessoas ferramentas corretas para que elas possam viver um presente conectado. A grande dádiva da vida é viver um presente conectado com as pessoas. Então, procurem sempre estimulações como a estimulação de T vagal, tá? Como a estimulação de cardio-mind, ferramentas que façam a estimulação vagal, tá? Porque senão as pessoas ainda ficam, né, acionadas, né? O trauma é neurobiológico, né? Se você não faz a intervenção correta, não adianta, né? A cura pelas palavras não existe ali. Existe a cura pelas palavras junto com o somático, tá? E outra coisa que eu aprendi também, que é importante que a gente faça, tá? Na abordagem de trauma, a gente tem que ter uma ativação do cognitivo, eu tenho que ressignificar aquela experiência, tá? Mas eu tenho também que trabalhar o corpo somático. São essas duas coisas juntas que fazem a perfeição do trabalho terapêutico, né? Se eu faço só um, automaticamente volta o sintoma, né? E ele volta com 7 anos. Isso é muito interessante. É uma das coisas que meu projeto me propicia, né? É esse acompanhamento, né? Se eu faço uma desensibilização com hipnose é muito cognitivo, embora não pareça, né? Ela funciona muito nos aspectos cognitivos, né? A pessoa sai dali se sentindo muito bem, mas 7, 8 anos depois volta o sintoma de estresse pós-traumático. Então eu preciso de algo a mais, ferramentas a mais, tá? E o que eu quero falar para vocês é que sempre existe luz no fim do túnel, né? A gente está estudando, né? E eu estive lá com o pós esse ano e vi que a gente está muito conectado naquilo que ele está fazendo, aquilo que eu estou fazendo, está muito próximo daquilo que ele está fazendo também, tá? E uma das coisas que ele falou, e é importante que a gente fale aqui, né? Trauma hoje é uma questão de saúde corporal, não é só saúde mental, não, tá? Você deixar uma pessoa anos com estresse pós-traumático, ela vai adoecer, né? E você vai ter cada vez mais um boom maior de doenças autoimunes, né? Então, tratar, né? Trauma é também tratar o aspecto físico. Isso é fundamental que a gente trabalhe, Com né? certeza. Com certeza. Eu penso até no meu pai, porque ele tinha um monte de doenças, e eu olhando para a história dele, um monte de experiências adversas na infância, e faz todo sentido ele ter passado por tudo aquilo. Ele tinha desde
diabetes, síndrome do pânico, psoríase, problema cardíaco, depressão, alcoolismo, enfim, um monte de coisa. O corpo vai falando, a gente não vai dando atenção, né, cara? O corpo vai te mostrando, quer dizer, tá errado, olha para você, né? E a É, gente não olha, né, cara? O que acontece, né? A gente também, eu acho que eu nem tanto, mas vocês são de uma geração que dão importância para a saúde mental, né? O seu pai é uma geração que não dava importância para a saúde mental, isso não tinha a menor importância, né? Ele não lembra, é mimimi, para com isso, seja homem, né? Esse tipo de coisa que a gente escuta pela vida, né? E de uhum, forma desnecessária, né? Hoje a gente tem pessoas preocupadas e, de alguma forma, dando importância para a questão da saúde mental, né? E hoje saúde mental é tudo, inclusive a saúde corporal, né? Se a gente pensar, né? Porque não tem como isso não impactar a sua vida de forma muito forte, claro. né? Eu tô pensando aqui, para a gente começar também a encaminhar para o final do episódio, mas uma coisa que é muito comum, que a gente percebe e a gente abordou aqui, né, é esse medo que as mães têm, né, de o que que eu posso fazer porque eu vou reconhecendo que eu tenho todas essas travas, esses traumas e que isso está realmente impactando a minha relação com os filhos. E aqui a gente está mostrando que existe uma luz no fim do túnel, né? Uma das coisas que eu falo na mentoria sempre é, gente, não existe uma pessoa que não seja traumática no mundo, não tem como você passar pelo planeta Terra ileso e não ter nenhum tipo de adversidade que te Não provoque tem como você não abrir o WhatsApp e não se traumatizar hoje, para te falar a verdade. alguma coisa vai pegar, né? Em algum momento. Mas a parte boa é que tem solução, tem jeito da gente tratar, né? E hoje os recursos são muitos. Então, eu estou lembrando até, essa semana eu fechei os grupos da minha mentoria, né? Terminei a 10ª semana dos grupos, e aí eu pedi para elas trazerem relato, né, de como que foi o começo, o final. E tem vezes que você recebe alguém que você fala, nossa, a pessoa está num estado que você percebe o trauma lá muito evidente e ela muito descrente de que tem solução, tentando confiar em você, mas desconfiada, assim, sabe? Assim, eu não sei se esse negócio vai dar algum resultado positivo, se eu realmente vou sair desse lugar. E é lindo ver no final do percurso, né, elas trazendo, nossa, antes eu estava, sei lá, com pensamentos obsessivos em relação à minha mãe o tempo todo me atormentando e agora eu tô em paz. Sabe, até a gente chega a duvidar, será que eu vou conseguir ajudar essa pessoa a passar a melhorar em relação a isso, né? Mas o mais interessante é quando elas começam a falar que elas não conseguiam confiar em alguns recursos que eu apresentava lá, porque achavam que, eu vou parar, respirar, ficar lá, tipo, fazendo um abraço da borboleta, um alto abraço, isso vai resolver? Até parece. Mas não, é uma questão de ir treinando, né? A gente vai percebendo que a gente vai conseguindo treinar o nosso sistema nervoso a conseguir navegar entre esses sistemas, né? Esses estados, o sistema nervoso que ele está, e voltar a trazer essa sensação de segurança, que não é uma coisa tão absurda, né? Que muitas vezes são recursos muito simples. Então, é muito fácil de você incluir na rotina e faz uma diferença enorme. E as mães ficam muito mais tranquilas e elas percebem, É nossa, tão simples que as pessoas não acreditam. exato. Elas vêm com essa resistência e depois, quando Então, elas realmente fazem, enfim, aceitam fazer a lição de casa, né? Vou treinar, vou tentar aplicar, elas falam, uau, se eu soubesse, aí fica todo mundo meio com aquela coisa, né? Por que que não ensinam isso na escola? Por que que a gente não aprende isso desde criança? Pois é, por isso que a gente está nessa missão, né? Então, Gastão, acho que tem muito isso, assim, nós que somos aqui educadoras parentais, você que é professor hoje, que aceitou, graças a Deus, também esse chamado, porque você poderia ter ficado na questão do atendimento, mas de repente você também entendeu que era teu papel contribuir ensinando pessoas, isso é maravilhoso, porque dessa forma você chegou até mim, por exemplo, né? uhum. Mas a tantos outros profissionais, a gente realmente recebe um chamado, né? É interessante, assim, a gente percebe que é uma questão de missão de vida mesmo, cara. Eu vou encarar isso e é lindo de ver o resultado, porque vai meio que espalhando. Eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Mas que, de certa forma, a gente está curando uma pessoa, ajudando essa pessoa a se autorregular, ela está garantindo ter menos gatilho com tal situação, ela está preservando e prevenindo o trauma de uma outra criança que vai conseguir crescer com muito mais resiliência, porque vai ter um pai aí mais consciente. Enfim, é um trabalho, assim, incrível que a gente faz. E acho que para fechar assim o episódio, como você sugeriu de fazer essa prática aí da oração Cardio Mind, se quiser trazer, porque aí seria um jeito também da gente mostrar algo na prática, né? Foi algo que ajudou muito na minha história com a Nara, né, nesse início de ano. Foi uma coisa que a gente colocou em prática aqui em casa, que foi gostoso de aplicar e é simples de fazer. E, de novo, um recurso muito fácil, muito acessível, né?
É muito fácil. A gente usa uma ferramenta chamada coerência cardíaca, tá? Coerência cardíaca é uma ligação muito especial entre o coração e o cérebro, tá? É quando os dois entram em sincronia, né? Isso é feito pela respiração, né? E coloca o corpo em estado de autocura, tá? A coerência cardíaca, assim como a estimulação da mão, que a gente chama de estimulação de PRI, tá? Fazem com que o corpo entre em autocura. Ele te coloca automaticamente no vago ventral, tá? Né? E eu sei que tem muitos educadores parentais, muita gente já fazendo, e você está fazendo isso, né? Porque eu acho que isso não é meu, isso é para ser compartilhado, cara, né? Eu acho que esse bem que a gente faz para o mundo é fundamental, né? Não vou ficar brigando com as pessoas porque as pessoas ensina, passa para frente, né? Eu acho que a gente tem essa coisa no mundo de participar, de criar esperança, de criar amor, né? O amor muda o mundo, né? E isso é fundamental. Intervenções amorosas mudam o mundo. Eu gostar de quem eu atendo muda o mundo, né? Então, isso é muito bacana da gente trabalhar, de entender e de colocar, né? Para o crescimento das pessoas, né? O que eu quero falar para vocês, e que é importante, é existe vida após o trauma. Existe conexão após o trauma. Só procurem as ferramentas corretas, vocês vão ter um ganho muito grande com isso. Quem não está vendo, tá? Vocês vão fazer o que a gente chama assim, de uma mão em forma de pombo, né? Vocês vão botar essa mão em cima do coração. O coração fica no meio do peito, mais para a esquerda. Fechem os olhos. Quem quiser ficar de olho aberto, pode ficar de olho aberto, mas com o olhar fixo em algum lugar. E eu quero que vocês façam uma respiração um pouco mais lenta do que vocês normalmente fariam na região do coração. Respirando ao redor do coração. Um pouco mais lenta do que vocês normalmente respirariam. Sente uma sensação de calor ou de expansão nesse lugar, ou apenas coloque atenção no meio do coração, no meio do peito. Coloque ali o sentimento de amor e confiança. E deixe o seu coração espalhar isso para todo o seu corpo. E sempre que a gente respira com o coração, aparecem lembranças lindas, engraçadas, gostosas da nossa vida. Sempre que a gente respira com o coração, estamos acionando uma energia de limpeza das nossas emoções. O coração é capaz de desativar emoções negativas que o nosso pensar não é. Agora eu quero que vocês coloquem nessa região do coração uma palavra chique, linda, um sentimento maravilhoso que se chama confiança. Sentimento bacana. Confiança é fé. Confiança é acreditar na vida, nas pessoas, acreditar que a vida pode ser diferente. Confiança é como uma âncora que segura a alma da gente no meio da tempestade. Confiança é luz na escuridão. A confiança ilumina o caminho da gente, confere esperanças nos momentos de escuridão, de tempestade da vida. É apoio firme. É o apoio que nos permite suportar desafios, provações, dificuldades. Os que confiam prosperam. É como árvore regada em lugar fértil.
É a árvore plantada à beira da água. Agora sinta, inspire confiança e sente essa confiança se espalhando para cada célula, para cada fibra, para todo o seu corpo. E eu quero que vocês façam um compromisso sincero com vocês, do fundo do coração. Que esse ano de 2026 vocês coloquem amor e confiança no coração. E que esses sentimentos guiem o seu caminho na vida. Agora nós vamos fazer uma coisa muito, muito, muito especial. Inspire confiança e amor e deixe o seu coração fazer um grande campo de força em torno de vocês, de confiança e amor. Eu quero que vocês coloquem nesse campo de amor e confiança todas as pessoas especiais da sua vida, parceiros, filhos, pais, mães, mesmo aqueles que já se foram. Coloque as pessoas que só te fizeram bem. E sinta esse amor inundando a sua vida, a sua alma, o seu ser. E agradeça. Agradeça ao universo. Se você tem uma fé, agradeça a Deus, aquilo que você acredita, pela vida, pela possibilidade de estarmos aqui hoje, trocando essa experiência minha. Que a força do amor guie a sua vida. Faça uma respiração profunda e voltem para cá, acordando o corpo e a mente, tranquilos, tranquilas e em paz. Como há muito tempo vocês não sentem. Delícia. Bem, Nossa, descemos para a Terra, conectadas. que delícia, Gastão. Sabe o que eu me lembrei? E queria aproveitar a oportunidade para te agradecer, assim, porque quando a gente decidiu fazer o nosso primeiro congresso, né, de educação positiva, a Ju, a gente estava muito, muito nervosa, né, assim, com o processo, e a Ju te pediu para gravar umas meditações para gente se conectar com essa força, com essa confiança, né? Para a gente também se regular antes, tanto de entrar no palco quanto nas noites anteriores a gente fazia essas visualizações guiando com o som da sua voz assim, e agora eu fui para esse lugar assim muito profundo de calma e de amor, de confiança. Então assim, só te agradecer mais uma vez por todo esse amor que você emana com o seu ser, toda essa força, né, essa potência amorosa que você tem colocado em movimento no mundo e apoiado tantas pessoas. Que privilégio começar esse ano de 2026 te escutando com tanta força, com tanta propriedade, com tanta amorosidade, né? E é isso, eu espero de coração que vocês que estão aqui nos escutando estejam inundadas por essa força amorosa, por essa sensação de confiança interna aí, e que esse próximo ano seja um ano de muita abundância, e de muito amor para todos nós. Obrigado, Gastão, obrigada, Maíra, por todo esse ano juntas de 2025 e que venha um próximo ano aí de muito apoio, né, de muita que a gente possa seguir aqui na tenda entregando para vocês assim esse espaço acolhedor, quentinho, de cura, de amor, de esperança e Gastão. Acho que a gente não pôde escolher uma pessoa melhor para começar. Só te agradecer mesmo. Você tem um lugar muito especial no meu coração. É admirável encontrar profissionais como você, assim, é inspirador. Dá muita vontade de seguir, né, de seguir aprendendo, de seguir crescendo, de seguir apoiando as pessoas. Obrigada por ser quem você é, obrigada mesmo. Eu acho que o mundo precisa de profissionais amorosos. Deixa eu contar um negócio para vocês, para a gente finalizar. Pode, claro. Eu estava lá no pós agora, né? E, na verdade, eu fui escutar a mulher dele, que é a Sue Carter, né?
que eu queria entender mais sobre vasopressina e ocitocina, né? Aliás, vou ter uma aula sobre isso, Maíra. Estou preparando para vocês, né? E, e ela estava no palco, ela deu uma aula linda, né? Nossa, ela falando de psicodélico, dessas coisas todas, né? A opinião dela, né? Mas o mais lindo, né? Foi que ela saiu do palco e o Porra estava ali na primeira fila, né? Ela chegou lá e deu um beijinho na boca dele. Saiu. Falei, meu Deus, né? Falei, moleque, você vai fazer isso comigo um dia, hein? Né? Aí você vê, cara, a morosidade das pessoas, Isso. entendeu? Né? Sim. Eles têm quanto que eles têm? 80 anos de idade, né? Com esse tipo de troca, de envolvimento, né? E o que eu acho que o que ele mostrou ali, e que eles mostraram, que acreditem, cara, é possível. Com tanta briga política, com tanta chatice, né? Cara, vamos construir um mundo melhor, Não, é né? muito Eu lindo, acho. né? Porque a gente vê realmente o amor transbordando e é o que eu sinto quando vem de você, assim, tanto em aulas como em momentos como esse, com essa prática. Nossa, me trouxe assim para um estado, até me emocionei. Mas a gente também queria aproveitar o espaço para você trazer como que as pessoas podem te seguir nas redes sociais. Deixa a sua referência para elas te O meu encontrarem. Facebook é Gastão Ribeiro e o meu Instagram é Gasta Ribeiro, né? Então, e tem também a minha homepage, que é gastãoribeiro.com.br, tá? Mas me encontram. A Comunidades do Bem também tem um site e a Escola do Trauma também tem, né? Um site e é só procurar, né? Serão amorosamente bem-vindos. Eu sei, é assim mesmo. E que venham muitas pessoas para essa Isso. comunidade, né? Que cheguem, que a tenda seja realmente uma porta de pessoas que vão para essa comunidade, que se unam a esse movimento tão lindo, tão amoroso. Fundamental na vida, né? Obrigada, querido. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Eu ouvintes, que que chegaram até agradeço. aqui. Né? Que o Obrigada, amor, pessoal. Obrigada, Gastão. A gente o se vê no amor guia a vida de próximo vocês. episódio. Feliz Né? ano para todo mundo. Beijo, pessoal, e até lá. Beijo, gente. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares, e você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com as suas amigas o nosso podcast. Deixe um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, ou no aplicativo do Spotify, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. E se você curte a Tenda e tem interesse que o nosso projeto se expanda, nós te convidamos a se tornar uma apoiadora. Para isso, é só você entrar na página www.apoia.c/Tenda Materna e fazer a sua contribuição. O link clicável está aqui na descrição do episódio. Muitíssimo obrigada! Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!